Então, vamos falar de álgebra de proposição, mais conhecida como álgebra booleana. Então, antes de a gente falar de álgebra, né, ou lógica de proposições, vamos contextualizar um pouquinho de onde que vem essa história aí, né? E a gente poderia começar pela questão da própria lógica, que é o estudo de raciocínios válidos, digamos assim, né? Ou seja, você vai buscar uma argumentação, digamos assim, ou uma forma de pensamento na qual a conclusão dela tem alguma validade a partir das premissas que tu tomaste. Então essa que é a ideia da lógica, é como eu construo a argumentação ou como eu construo o meu pensamento, digamos assim, para que ele seja um raciocínio válido. A lógica, então, ela, a partir do que eu acabei de falar, ela vai examinar as formas que a argumentação pode tomar e qual dessas são válidas e qual dessas são falaciosas, são mentirosas, né? Por conta disso, ela também vai investigar regras para construir argumentos de forma que a conclusão não contenha erros que não foram detectados nos primeiros. Ou seja, quando a gente argumenta trazendo elementos novos a partir do que a gente falou. Então, eu coloco uma informação, a partir dessa informação, eu posso adicionar uma nova ou tirar uma conclusão dela, e assim eu vou indo até eu fechar minha argumentação. Se eu não conseguir detectar nenhum erro, nenhuma inconsistência nas minhas argumentações iniciais, provavelmente a minha conclusão não vai conter falhas. É meio que tu construir um prédio. Se o alicerce é sólido, se o primeiro andar é sólido, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente, o último, tudo leva a crer que ele também vai ser sólido. Agora, se eu vejo falhas nas primeiras argumentações, nas premissas, isso vai meio que condenar todo o prédio. E a lógica também ela vai lidar com dois tipos de relação: relação entre coisas e relação entre fatos. Aqui a gente tem os ramos da lógica de uma maneira geral. Então, tem a lógica informal e a lógica formal. E dentro da lógica formal, eu tenho a lógica que a gente chama de aristotélica e a lógica simbólica. E essa lógica simbólica se estende, ou já faz um tempo que ela se estendeu para a matemática. A lógica informal ou natural, dado que eu tenho um discurso, eu faria um estudo a partir de um método lógico para saber se ele é racional, se ele é verdadeiro, se ele é falso, se ele é falacioso ou não. Não tinha nenhum arcabouço teórico formal envolvido nisso. E aí o estudo das falácias, né, das alegações mentirosas ou das coisas persuasivas, era um ramo particularmente interessante, especialmente para o Sócrates, que tinha uma rixa muito grande com os sofistas. Enquanto o Sócrates buscava a verdade na argumentação e no, vamos dizer assim, no conhecimento que se tentava passar de forma oral, os sofistas tinham, digamos assim, uma forma mais pragmática de pensar. Então, eles ensinavam como o cara escrever, como o cara falar bem, como o cara ser persuasivo. Mas é lógico que essas coisas podem ser bem utilizadas ou mal utilizadas. Então, era muito comum, na época de Sócrates, ter, vamos dizer assim, esse desvirtuamento da ideia original dos sofistas. E tu tinha vários caras que passavam pelas cidades fazendo discursos lá nos mercados lá das cidades, com o intuito de angariar novas ovelhinhas, digamos assim, para a sua escola. Logicamente, ele iria ensinar tudo que ele sabia, logicamente, mediante um pagamento simbólico, coisa que o Sócrates rejeitava totalmente. E aí, exemplos dessa lógica informal, digamos assim, natural, são os diálogos de Platão, que basicamente, a maioria deles descreve histórias acerca de Sócrates. Mas, enfim, a despeito disso, a ideia de lógica informal era basicamente essa, ou seja, eu ver consistências ou inconsistências num discurso, só que sem necessariamente um arcabouço formal para isso, né? Era uma coisa passada de um para outro de forma oral, digamos assim. Bom, aí a coisa muda quando tem o Aristóteles, que aí se cria realmente uma lógica formal, na qual ele cria todo um cabedal teórico para a lógica, em todos os processos envolvidos, o que ela permeia, o que ela não permeia, ou seja, tem toda uma definição mais clara e formal sobre isso, né? Então, formalização da estrutura do raciocínio e argumentação. Envolvia lá retórica, dialética e tantos outros, né? Descrito na obra Órgano, quer dizer, instrumento lá, de Aristóteles. Foi um cara extremamente profícuo, né, em
em escrever e falar sobre coisas mais diversas, né? Desde botânica até física, lógica, direito e por aí vai, né? E aí, na lógica formal, tu tinha regras gerais e abstratas, aplicáveis a casos particulares, ou seja, dado que eu tenho uma situação, eu aplico essas regras gerais sobre ele. Não vamos dar o curso aqui de lógica formal, até porque eu não sei tudo isso, mas a gente vai pegar os elementos que nos interessam para onde a gente quer chegar. Então, tinha algumas leis fundamentais, né? Leis mais básicas da lógica formal do Aristóteles. Uma das leis fundamentais é a do não contradição, ou seja, a todo momento não existe a possibilidade de algo ser e não ser. Eu não posso estar vivo e morto ao mesmo tempo. Eu não posso ser, na lógica formal, eu não posso ser honesto e desonesto ao mesmo tempo. Tem outra lei, que é chamada do terceiro excluído. Essa lei nos diz que a avaliação de algo do ponto de vista da lógica só admite como resposta verdadeiro ou falso, sim ou não, pode, não pode. Não tem espaço para uma terceira opção. Caso contrário, você já entra num ramo subjetivo. E isso não é admitido na lógica. Então, por exemplo, eu posso chegar para uma pessoa e dizer: o meu carro é bonito. E aí, certas pessoas vão concordar contigo, dizendo sim, ele é. Outras vão discordar, não, ele é feio. E outras, porventura, podem dizer: olha, mais ou menos. Outras podem dizer: olha, não tenho capacidade de avaliar isso daí. Então, esse tipo de outras opções para além do verdadeiro, falso, sim ou não, pode ou não pode, não é admitido na lógica. Tem várias outras leis, mas essas daqui são as que nos interessam. E aí a ferramenta básica que ele utilizava é o chamado silogismo, que vocês já ouviram, né? Pode não ter ouvido a palavra, mas sabe exatamente do que é. Que é uma premissa primária mais uma secundária, chega a uma conclusão lógica que é válida. Um exemplo, né? O exemplo clássico é A é maior que B, é uma afirmação. B é maior que C. Conclusão lógica da junção dessas duas coisas é que A é maior que C, porque se A é maior que B e B é maior que C, sendo que A é maior do que B, então, logicamente, A é maior do que B e maior do que C. Essa é uma conclusão lógica. Não tem outra escapatória, não tem outra alternativa. E outra coisa que é interessante vocês perceberem é: existe a lógica dedutiva e a lógica indutiva. O que o Aristóteles propunha é a lógica dedutiva, como está aqui nesse exemplo. Se eu tenho isso e se eu tenho isso, não tem outra opção a não ser eu deduzir logicamente que isto aqui é verdadeiro. Ou seja, não tem escapatória. Se eu junto as peças, inevitavelmente eu vou deduzir o resultado. Isso é lógica dedutiva. Outra coisa é a lógica indutiva. Eu vejo uma situação e eu vejo essa situação se repetir, e se repetir, e se repetir, e se repetir. Chega um determinado momento que eu posso concluir de forma indutiva, a partir do que eu vi pregressamente, que muito provavelmente aquela coisa vai se repetir em algum outro momento. Por exemplo, eu vejo que segunda-feira passada choveu, 2 horas da tarde. Aí, terça-feira choveu 2h30. Aí, hoje eu vejo que choveu 2h15. Aí eu vejo depois de amanhã que choveu 2h40. Aí eu, por indução, chego à conclusão que, olha, muito provavelmente no sábado vai chover por volta das 2h15 da tarde. Isso daí é certeza? Não. Pode não chover. Mas os fatos me induzem a essa conclusão. Tá? Não estamos falando desse tipo, estamos falando de lógica dedutiva. Bom, aí entra a lógica simbólica, né? O estudo, vamos pegar esse termo aqui e vamos tentar destrinchar com palavras que sejam mais palatáveis para a gente. Estudo das abstrações simbólicas que capturam a essência da lógica formal. Ou seja, representa a lógica e o raciocínio através de símbolos. Eu estou dizendo, olha, abstrações simbólicas, ou seja, eu crio símbolos para representar ideias, conclusões, coisas, e represento uma estrutura lógica, um raciocínio, através desses símbolos. Esse ramo, né, da lógica simbólica, ela se inicia com 2 publicações que ocorrem no mesmo ano. Uma delas é a Análise da Matemática da Lógica, do George Boole, e Lógica Formal, do Magnus de Morgan. E depois, o Boole tematizou um pouco mais essas primeiras ideias dele e publicou esse daqui, Uma Investigação das Leis do Pensamento.
Ele não queria pouca coisa, né? Ele queria descobrir ou sistematizar quais são as leis que regem o pensamento humano, né? Como é que eu poderia sistematizar isso? Ou seja, de uma certa forma, ele tenta mostrar que o pensamento que a gente pensa como uma coisa etérea, uma coisa ligada ao ser humano, é uma coisa que define o ser humano, né? Essa coisa abstrata, né? De pensamento, reflexão, consciência. Isso, na verdade, tinha toda uma sistematização, vamos dizer assim, que não tem nada de humana. Existia como se fosse uma mecânica por trás que, dado que o ser humano que faz, parece que se reveste numa coisa que é intrínseca do ser humano, né? Bom, a lógica matemática foi uma extensão da lógica simbólica, então uma sub-área da matemática que explora as aplicações da lógica formal para a matemática. Extensão da lógica simbólica em áreas, por exemplo, teoria dos modelos, teoria dos conjuntos, que a gente já estudou em algum momento lá no segundo grau, tem a ver com a lógica matemática. A aplicação atual, hoje em dia, está na chamada lógica discreta, que é utilizada muito nos computadores, né? O computador, como é uma máquina que vai executar tarefas e tal, então tem que ter toda uma lógica por trás dessa história aí. Então vamos falar da álgebra booleana. Bom, aqui tem um histórico tanto do Magnus de Morgan quanto do George Boole. Eu vou deixar depois vocês lerem com calma, para a gente não perder muito tempo com isso. Mas eu poderia falar sobre os dois, que eles dois trabalharam na mesma área e depois que eles se conheceram, eles se tornaram muito amigos, só que eles tinham origens completamente diferentes. Enquanto o Magnus de Morgan, ele era de família rica, né? Ele trilhou, vamos dizer assim, um caminho que era natural de se pensar de uma pessoa que vem de família rica, ou seja, entrou em boas escolas, entrou em universidade, virou professor, tinha brilhantismo, né, no trabalho dele. Agora, ao contrário do Magnus de Morgan, o George Boole era um cara que vinha de uma família extremamente humilde. Era filho basicamente de sapateiro. Não teve instrução formal. Tudo que ele aprendeu antes de entrar na escola, na universidade, foi sozinho. Tanto é que ele aprendeu várias línguas sozinho. Aqui eu coloquei aqui, né? Aprendeu latim, grego, francês, italiano, alemão, tudo sozinho. E depois entrou na universidade, blá, 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 né? E virou professor depois de um tempo. Ou seja, o cara, por único e exclusivo mérito dele, conseguiu ascender, né, de uma maneira incrível e, infelizmente, que é pouco provável de acontecer, ainda mais nessa época, né? E o trabalho do Boole, investigação sobre a lei do pensamento, vamos dizer assim, é tido como um expoente, né, dentro dessa área. Então, vamos tentar entender aqui, em linhas gerais, o que ele propunha, né? Quais os objetivos? Tudo tirado lá da tese dele. Investigar as leis fundamentais da mente a partir das quais o raciocínio se realiza. Ou seja, ele queria saber como é que se dava, vamos dizer assim, essa mecânica do pensamento. Expressar tais leis na linguagem simbólica de um cálculo. Ou seja, ele queria representar os encadeamentos dos pensamentos ou das ideias de uma forma simbólica, de tal forma que se assemelhasse, digamos assim, ao que a gente faz na matemática. Ou seja, ele emprestou a notação da álgebra comum, apresenta a lógica como um sistema de processos realizados via símbolos, com uma interpretação definida, mas sujeito a leis fundamentadas somente na interpretação, independente daquelas da álgebra comum, ou seja, ele criou todo um arcabouço teórico de leis para o que foi chamado depois de álgebra da lógica ou álgebra booleana. Em muitas situações, alguma das leis da álgebra booleana coincide com a da álgebra comum, mas outras não. Então ele fez questão de mostrar essas similaridades e mostrar as diferenças, dado que a aplicação dessa álgebra que ele queria estava relacionada com o pensamento e não simplesmente com quantidade, com números. Então vamos ver aqui quais são os elementos principais no meio dessa história. Tá? Primeiro tem os chamados literais. São letras maiúsculas, e aí o que eles expressam? Eles expressam o nome ou qualidade de algo, que a gente chama de classes. Então, por exemplo, eu posso utilizar a letra W para representar uma ideia ou uma classe chamada coisas brancas. E eu posso utilizar, por exemplo, uma outra letra
o Y para representar ovelhas, uma outra classe, um tipo de bicho, um tipo de coisa, um tipo de bichos, que a gente chama de classes. E aí, na definição desses literais, né, a definição de classes, ele inclui duas classes genéricas, a classe que é o nada, ou seja, não existe nada, e o que existe tudo. E ele colocou como símbolos o 0 e 1, nada e tudo, ok? Outro símbolo que ele utiliza na notação dele, o ponto. O ponto, ele expressa a combinação de coisas ou qualidades que ocorre simultaneamente, que lá no texto dele ele chama de especialização ou seleção. Então, por exemplo, se eu tomar essas duas classes aqui, ó, coisas brancas e ovelhas, e quiser expressar através da álgebra booleana a ideia ovelhas brancas, eu colocaria dessa forma aqui, olha, w.y. Isso quer dizer o quê? Coisas brancas que são ovelhas ao mesmo tempo. Ou, se tu quiser inverter a situação que dá na mesma, ovelhas que são brancas ao mesmo tempo. Ou seja, ela não é qualquer tipo de ovelha, ela é uma ovelha branca. Tá? Ou seja, tem duas qualidades, qualidade de ser ovelha e qualidade de ser branca ao mesmo tempo. É isso que o ponto expressa. Eu tenho o símbolo de mais também. O símbolo de mais vai expressar o juntar de partes num todo, que a gente chama de generalização ou agregar. Agregar coisas. Então, por exemplo, se eu tenho um símbolo que representa a classe homens e o símbolo K, que representa a classe mulheres, se eu quisesse expressar de forma booleana esta ideia aqui, homens e mulheres, ou seja, homens em conjunto com mulheres, eu expressaria dessa forma aqui. Isso não tem nada a ver com especialização, porque eu não estou dizendo que existe algo que tem caracteres homens e mulheres ao mesmo tempo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou pegando uma classe e juntando com outra. O mais dá essa ideia de agregação ou de generalização. Só para vocês dissociarem dessa ideia do e, quer dizer sempre isso, e o ou quer dizer sempre aquilo. Não. Depende do contexto. Menos, outro símbolo, né? Todos os símbolos matemáticos lá da álgebra, expressa a separação de uma parte do todo, a exceção, ou seja, quando eu tiro alguma coisa do todo. Então, por exemplo, tenho uma classe A, que representa homens, classe B, que representa da Ásia, ou seja, originários da Ásia. Se eu quisesse descrever esta frase aqui, olha, todos os homens, exceto os asiáticos, como é que eu colocaria? A, que é a totalidade dos homens, menos aqueles homens que são asiáticos, ou seja, ao mesmo tempo é homem e tem de origem asiática, ok? Então, A menos AB. Aqui tem um ponto, né? Está implícito aqui, mas tem um ponto, ou seja, uma especialização, ou seja, não pode ser todos os homens, somente aqueles que são asiáticos. Aí tu diz assim, mas por que eu preciso fazer isso? Porque eu não ponho só AB? Porque AB tu iria dizer só homens asiáticos. Eu não quero isso, eu quero todos os homens, exceto aqueles que são da Ásia. Então, todos aqueles que são da Ásia é expressado por isso aqui, essa seleção, menos retirada do total. Caso especial, quando eu tenho tudo, o universo, menos o A. Isso aqui expressa o quê? Expressa a contradição ou não há. Se eu tiro do total uma determinada classe, o que sobra é tudo aquilo que não faz parte dessa classe. Nesse caso aqui, botando de forma literal, né? Não homens. Esse caso especial aqui de exceção, um menos uma classe, é o que a gente chama de contraditório, complemento ou negação. Ou seja, tudo aquilo que não é essa classe que eu defini. E a gente tem o igual. Igualdade expressa logicamente equivalência, ou seja, o que está de um lado dá o mesmo resultado do que está do outro, do símbolo. Sendo através dele possível representar simbolicamente declarações, ou seja, algo que faça sentido, né? Porque até agora a gente tem feito uma frase, homem e mulher, ovelhas brancas, essa não é exatamente uma frase, né? Uma declaração. Através desse símbolo aqui, a gente pode expressar simbolicamente frases. Então, por exemplo, L representa astros, M representa sóis e N representa planetas. Se eu quisesse escrever ou representar de forma simbólica esta frase aqui, os astros são os sóis e os planetas. Como é que eu colocaria?
eu diria assim que astros são equivalentes a sóis e planetas juntos. Ou seja, eu agregando os dois, todas essas duas classes representam, digamos assim, uma classe maior. Ou seja, astros é equivalente a sóis mais planetas. Então, se tu parares para olhar aqui, o símbolo do igual, da equivalência, ele tem uma função que é equivalente na gramática aos verbos. Então, está para a álgebra booleana como os verbos estão para a gramática. Tem a mesma função, a mesma ideia. Então, definir 3 classes aqui. X, coisas opacas, Y, coisas polidas e Z, pedras. E aí eu quero formar frases, né, de forma simbólica. Então, por exemplo, se eu escrever de forma simbólica x.y.z, implica dizer o quê? Em algo que tem todas essas 3, pertence a todas essas 3 classes ao mesmo tempo, simultaneamente, ou seja, x, y, z, nessa situação aí, indicaria pedras, mas ela não é qualquer pedra. São pedras polidas, mas elas não são qualquer tipo de pedras polidas, elas são pedras polidas que também são opacas. Então, XYZ, nesse caso, representaria a ideia pedras polidas e opacas. E essa daqui, XY, que multiplica, né? 1 menos Z. Ora, eu sei aqui que coisas opacas e coisas polidas estão ocorrendo simultaneamente, só que são coisas que têm essas características, todas elas menos pedras, ou seja, tudo aquilo que é polido é opaco, mas não é pedra. Coisas opacas e polidas que não são pedras. Por exemplo, eu acabei de falar, dando um exemplo aqui na primeira do âmbar, a gente poderia pensar no âmbar, dado que ele não é uma pedra, é uma resina, né? Uma resina dura lá, então ele poderia se encaixar nisso daí. Mas o que interessa para vocês é visualizar o que isso aqui está querendo dizer. Então, nesse caso aqui, o que ele estaria dizendo? Coisas opacas que não são polidas e não são pedras. Tudo ao mesmo tempo, ou seja, coisas opacas que não são polidas nem pedras. Outro exemplo, X duro, Y elástico, Z metais. Então, bora pegar só alguns exemplos aqui, ó. Bora pegar este aqui. Então, Y é duro, algo que é elástico, junto com o quê? Agregado com o quê? Com metais, Z, que não são elásticos, ou seja, coisas elásticas em conjunto com metais que não são elásticos. E esse caso aqui, ó, X, 1 menos Y, 1 menos Z, o que é? Coisas que são duras, que não são elásticas e não são metais, ou seja, coisas duras que não são elásticas nem metais. Tá? X menos Y é o quê? De todas as coisas, eu quero todas as coisas duras que não são metais. Aqui, ó. Desse total, de todas as coisas duras que tem, eu quero tirar os metais. O que sobra é isso aqui, X menos Y. Coisas duras, à exceção dos metais. E essa aqui que é a maior. Z menos Z vezes 1 menos Y vezes 1 menos X. O que está querendo dizer? Metais, à exceção daqueles que não são elásticos e, ao mesmo tempo, não são duros. Ok? Ou seja, metais, exceto aqueles que não são elásticos nem duros. Podia pensar no mercúrio, por exemplo. Percebam que, à medida que, se tu olhar para o lado esquerdo, à medida que a expressão cresce, eu consigo representar coisas cada vez, pensamentos, ideias cada vez mais complexas, mais próximas do que a gente pensa. Só concatenando, vamos dizer assim, pequenos bloquinhos de Lego aí, dessa estrutura maior que seria uma sentença, seria uma conclusão, um conjunto de argumentos. A gente pode ir embora aqui. Mas percebo que o resultado está ligado diretamente às operações que a gente vai fazer sobre essas classes. Operação de seleção, que é representada pela multiplicação, operação de agregação, que é representado pela soma, operação de exceção ou contraditório, que é dado pelo menos. É isso que a gente tem que visualizar.
Bom, aqui tem outro exemplo. Então, X é homens e Y coisas mortais. Se eu quisesse escrever de forma simbólica, não existe homem que não é mortal. Ou seja, não existe nenhum cara que seja imortal. Como é que eu expressaria isso aqui? Homens que não são mortais, ou seja, que são imortais, é equivalente a nada. Ou seja, não existe homens que são imortais. Através do símbolo de equivalência, eu posso descrever essa ideia aqui. X rio, Y estuários, Z navegável. Então, rios que são estuários, como é que eu colocaria? Rios que também são estuários. E aí eu posso botar em qualquer uma das ordens, né? Porque o processo de seleção, ele não, o resultado não muda se eu inverter a ordem das coisas. Então, eu posso pegar um outro exemplo aqui. Dizer assim, quantas pessoas moram em Belém, no bairro do Guamá, em apartamento? Aí tu vê lá e vai ser 50. Agora, se eu fizer a pergunta assim, quantas pessoas moram em Belém? Aí tantos milhões. Dessas que moram em Belém, quantas moram, além de morar em Belém, moram no bairro do Guamá? Aí reduz lá, faz uma seleção. Dentre essas pessoas que moram no Guamá, elas moram em apartamento. Aí vai dar 50. Agora, se eu fizesse assim, me diz quantas pessoas no Brasil inteiro, né, nesse conjunto universo aqui, moram em apartamento. Aí vai dar não sei quantos lá. Dessas todas que moram em apartamento no Brasil inteiro, quantas delas moram em Belém? Aí vai dar um número. E dessas, todas as pessoas que moram em apartamento em Belém, quantas moram no Guamá? Vocês conseguem perceber que, mesmo eu tendo feito seleções em ordem diferente, o resultado vai dar exatamente o mesmo. É isso que está dizendo aqui, ó. Eu posso escrever XY da mesma forma, eu posso escrever YX, vai dar exatamente o mesmo resultado. E os navegáveis que são estuários, né? É o conjunto dos três. Eu posso também botar em qualquer ordem, porque não vai fazer diferença. Bom, L astros, M sóis e N planetas. Sóis são astros, à exceção dos planetas. Só que eu peguei exemplos direto de lá da própria tese dele, tá? Sóis, que cadê aqui? M, é equivalente a quê? Astros, L, à exceção dos planetas. Literais, ou seja, as letras, elas também podem representar proposições. O que é uma proposição? É a mesma coisa que uma declaração. Uma declaração é, vamos dizer assim, uma ideia início, meio e fim, que eu posso avaliar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, os literais, quando a gente representa coisa ou qualidades, a gente chama de álgebra de classe, como a gente viu agora. E aí, nessa situação, os literais, eles não estão limitados a dois possíveis valores, porque eles podem ser qualquer coisa, pode representar planeta, sol, coisas opacas, coisas brancas. É uma infinidade, então não tem limite para isso. Agora, a coisa muda completamente de figura quando os literais, eles são utilizados para representar uma proposição, uma declaração. Porque agora, a proposição ou a declaração, só existe duas possibilidades para ela a partir da lógica. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem outra opção. Ou seja, eu nego ou eu aceito, digamos assim, né? Então, primeira coisa é saber exatamente o que é uma proposição. Eu já acabei de falar, né? Uma declaração, mas bora expandir um pouquinho mais a ideia aqui para a gente saber os limites disso. Uma proposição vai ser uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa, mas nunca ambas, porque é um dos princípios basilares da lógica formal. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não tem meio termo. E uma proposição ou uma declaração, ela expressa fatos, em conformidade com as leis da lógica aristotélica. Consequentemente, se ela segue a lógica aristotélica, a gente pode agora associar um nível de veracidade a uma determinada declaração. Ou é verdadeira, a declaração ela é falsa, que o Boole também representou lá na estruturação dele, de forma simbólica, através do 1 e do 0. O 0, ele representava na álgebra de classes o nada, e se tu trouxeres para a álgebra de proposição, ele representa falso. O 1, lá na álgebra de classes, ele representa o todo. Se tu transportar para a lógica de proposição, ele representa verdadeiro. Notem que isso aqui é arbitrário.
nada me impede, ou nada me impediria de inverter a situação. Eu disser que 0 é verdadeiro e 1 é falso, é arbitrário. Ele define dessa forma aqui, tá bom? Então, vamos lá, exemplos de proposição. 4 é um número primo. Nota, eu não coloquei um ponto de interrogação aí. Eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou declarando algo. E aí, a partir da minha declaração, você pode avaliar e dar um veredito sobre ela. Então, 4 é um número primo. Essa frase é verdadeira ou é falsa? A gente sabe que é falsa, porque qualquer número primo é aquele que só pode ser divisível por ele mesmo e por 1. E a gente sabe que o 4 ele é divisível tanto por ele mesmo, tanto por 1, mas ele também é divisível por 2. Então, ele não é um número primo. Consequentemente, esta declaração é falsa. 3 mais 3 é igual a 6. Estou declarando, não estou dizendo se é verdadeiro ou falso. Agora eu avalio e eu, pelo que eu conheço de aritmética, eu sei que isso daí é verdadeiro. A lua é feita de queijo. Isso daí é falso, né? É importante a gente visualizar aquilo que não é proposição, para a gente não se confundir. Então, vamos pegar exemplos de coisas que não são proposições. X mais Y maior do que 4. Isso não é uma proposição. Por quê? Porque a veracidade ou não dessa declaração vai depender dos valores de x e de y. Dependendo dos valores de x ou de y, essa declaração vai ser falsa ou vai ser verdadeira. Ou seja, como eu não posso atestar a veracidade dela a partir somente do que eu estou vendo, então ela não pode ser uma declaração, eu não tenho como avaliar isso. Depende de outros fatores. Então não é uma declaração. A mesma coisa serve para uma declaração x igual a 3. Depende do valor de x. Então eu não tenho como atribuir um nível de veracidade a isso. Existem condicionantes para que eu possa fazer isso. Então ela não é uma declaração. Você está saindo? Perguntas não são declarações. Não faz sentido. Você está saindo? Verdadeiro. Tu vai responder isso? Não. Não faz nenhum sentido. Porque tu não tem como atribuir um nível de veracidade para uma pergunta. Né? É outra coisa. A mesma coisa, uma ordem também não é uma declaração. Não posso atribuir um nível de veracidade a um comando. Compre 5 pães. Verdadeiro, mãe. Pode deixar. E aí a gente tem também os paradoxos, né? Que são coisas que a gente não consegue chegar num resultado final. E, consequentemente, também não é uma declaração. Então, por exemplo, a declaração, olhem ela em conjunto. Esta declaração é falsa. Ela é um paradoxo. Por quê? Se eu disser que esta declaração é verdadeira, é porque a declaração é falsa. Né? Se essa frase aí for verdadeira, é porque a minha declaração é falsa. Agora, se eu disser que ela é falsa, é porque a declaração em si é verdadeira. Ou seja, eu não tenho como sair dessa cobra mordendo o rabo. É um paradoxo, então, consequentemente, todo e qualquer paradoxo também não é uma proposição. Então, a álgebra de proposição, ela é o quê? Ela é formada por variáveis proposicionais, ou seja, variáveis que representam uma proposição, e cognitivos lógicos, ou as operações lógicas, ou as operações que se faz sobre os literais. A gente já viu. Agregação, seleção, equivalência, complemento, ok? E aí, qual é a ideia aqui? Ao concatenar proposições, fazer operações a conjuntos dela, pode-se atribuir um nível de veracidade à conclusão que é gerada a partir dessas operações. Ou seja, se eu faço as operações, isso vai me redundar no resultado. A conclusão em si é também uma proposição, que a gente chama de composta, ela não é simples. E aí, qual é o foco? De que forma o nível de veracidade da conclusão depende do nível de veracidade de cada uma das proposições iniciais. Tenho um conjunto de proposições, faço as operações sobre ela, me dá uma conclusão. Essa conclusão será verdadeira quando isto aqui for verdadeiro e isso for verdadeiro ao mesmo tempo, ou então quando isso for falso ao mesmo tempo, quando isso for verdadeiro, mas isso aqui pode ser falso ou verdadeiro, ou seja, todas as situações na qual fazem com que, por exemplo, o nível de veracidade da conclusão seja verdadeiro. E aí, se vocês trazerem isso tudo para lá, para o início, ou seja, o pensamento, um pensamento válido é aquele que eu forneço premissas que são razoáveis, são verdadeiras, e isso me redunda numa conclusão, num pensamento lógico que é válido, que é verdadeiro.
O que os caras estavam procurando era justamente em que situações a minha linha de raciocínio, a minha argumentação vai ser realmente verdadeira, a partir das premissas que eu tomei. E o que o Boole está querendo fazer é sistematizar isso através de uma álgebra na qual agora ele tira o aspecto humano e simplesmente segue as leis da álgebra para ter uma conclusão. Ou seja, é um processo mecânico, uma vez que eu defini todo o arcabouço teórico que rege essas relações. Ou seja, ela vai abordar a relação lógica entre as proposições como um todo. Eu vou deixar este vídeo aqui lá na sala de aula, junto com a gravação dessa aula e os slides, e depois vocês vejam lá, que é interessante vocês verem a partir agora que vocês têm, vamos dizer assim, esses elementos mais concretos sobre a lógica, vocês verem o que ele fala, né, na entrevista que ele deu para o Ju. O Leon Michel é um monge budista, só que ele é brasileiro, de origem brasileira. E a história dele basicamente é assim, um belo dia, ele era criança, chegaram na casa dele, bateram na porta, 2 ou 3 monges budistas vindo lá do Nepal, e chegaram e disseram assim, bom dia, a senhora que é a mãe dele, olha, nós estamos aqui para levá-lo porque ele é a reencarnação de um dos nossos mestres budistas de outro tempo. Aí tu imagina o escarcéu que foi, né? Até, enfim, se acostumar com essa situação, né? Mas, enfim, aí ele foi para lá depois de um tempo, logicamente, não sei como é que foi esse processo de convencimento, né? Dos pais, mas, enfim, acabou indo e aí ele, logicamente, tem ligações aqui com o Brasil, vira e mexe, ele está vindo para cá. Vocês vão ver lá, ele vai falar sobre várias coisas lá no vídeo. Bora ver só esse aqui. Quem já viu o filme Bastardos Inglórios conhece essa cena, a cena do bar, onde eles estão querendo se juntar para programar o assassinato do Hitler. E lá eles vão para um bar para tentar disfarçar um bar que está cheio de nazistas. Entre eles um chefe da SS. Also, Herrschaften, die Idee des Spiels ist es, den Namen einer berühmten Person auf eine Karte zu schreiben. Fiktiv oder real spielt dabei keine Rolle. Sie können zum Beispiel Konfuzius schreiben oder Dr. Fu Manchu. Erik, mehr Stifte. Nur berühmt muss sie sein, nicht Tante Frieda. Wenn Sie fertig sind, legen Sie die Karte verdeckt auf den Tisch und schieben sie der Person Ihrer Rechten zu. Danke. Die Person Ihrer Linken schiebt Ihnen Ihre Karte zu. Sie nehmen die Karte auf, ohne sie umzudrehen, befeuchten sie mit der Zunge, so, und kleben sie sich vorne an die Stirn. Und mit 10 Ja- oder Nein-Fragen müssen Sie. Schreiben Sie. Schreiben Sie. So. Ja, gut. Ich fange an, damit Sie sich einen Begriff machen können. Bin ich Deutscher? Nein. Bin ich Amerikaner? Nein. Naja, er geht noch. Ich bitte dich, er ist doch eindeutig nicht in Amerika geboren worden. Aber ich habe Amerika besucht, richtig? Ja. Ja. War dieser Besuch erfreulich? Nicht für Sie. Könnte man mein Geburtsland als exotisch beschreiben? Ja. Das könnte ein Hinweis sein auf den Urwald oder auf den Orient. Ich folge meinem ersten Impuls und frage, komme ich aus dem Urwald? Ja. Also, Herrschaften, an dieser Stelle könnte man fragen, ob man real oder erfunden ist. Ich finde diese Frage aber zu einfach und frage noch nicht danach. Ich bin also im Urwald geboren. Ich habe Amerika besucht. Der Besuch war für mich nicht von Vorteil. Aber die Schlussfolgerung liegt nahe, dass es für jemanden anderen von Vorteil war. Als ich aus dem Urwald nach Amerika kam, fuhr ich da mit dem Schiff? Ja. Geschah die Reise gegen meinen Willen? Ja. Auf der Schiffsreise lag ich da in Ketten. Ja. Als ich in Amerika ankam, wurde ich da in Ketten zur Schau gestellt. Ja. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Ah.
Bravo! Wirklich beeindruckend! Ja, ja. Und weil ich die richtige Antwort gefunden habe, müssen Sie jetzt alle austrinken. Prost! Prost. Also, wer ist der Nächste? Então, vocês viram aí o que ele usou. Basicamente, lógica dedutiva. Uma série de perguntas, né, com resposta sim ou não, e ele foi concatenando as ideias de tal forma que a conclusão dele seja verídica, ou só pode ser uma, a partir das premissas que ele avaliou em cada uma das perguntas, se era verdadeira ou se era falsa, né? Na verdade, os outros, né? Aí o cara que é Caxias pode dizer assim, não, peraí, tu não acabaste de falar que perguntas não são declarações? Acabei de falar e continua sendo verdadeira. O que eu coloquei aqui é uma situação coloquial que tem a mesma ideia, porque a gente não se comunica aos seres humanos através de declarações pura e simples, a gente faz perguntas. As perguntas, a resposta dela pode ser sim ou não, mas a ideia é exatamente a mesma, ok? A partir de um conjunto de premissas que ele avalia se é verdadeiro ou falso, ele chega numa conclusão. Então, tu poderia dizer assim, pegando agora que a gente viu aqui, eu poderia dizer assim, qual é a chance do personagem que ele precisa descobrir ser o King Kong? Ou seja, em que situação a resposta para a última pergunta seria King Kong? Aí tu vai dizer, olha, só se esta primeira pergunta, essa primeira declaração for verdadeira, a segunda for falsa, a terceira for verdadeira, a quarta for verdadeira, a quinta for verdadeira, a sétima for verdadeira e a oitava for falsa. Somente nessa combinação, dado que eu tenho essas perguntas aqui, só nessa situação a resposta seria King Kong. Então, vamos lá. A gente tem as operações, né? Então, o que a gente chama de conjunção vai ser uma proposição composta a partir de especialização. Ou seja, quando eu tenho duas ou mais declarações e quando eu faço especializações sobre elas, isso vai me gerar uma proposição, tá? Isso é o que a gente chama de conjunção. Então, por exemplo, eu tenho um literal que representa essa ideia aqui, ou melhor, essa declaração, eu adoro pepperoni, e B, odeio rúcula. Essa simbologia aqui, ou essa expressão booleana aqui, A vezes B, implica dizer numa proposição composta que significa eu adoro pepperoni e odeio rúcula ao mesmo tempo. É isso que está me dizendo aqui. Aí a pergunta é, quando, em que situação esta proposição composta, ou seja, o resultado dessa seleção dessas duas declarações, em que situação isto aqui vai ser verdadeiro? É isso que está me dizendo. Ó. A vezes B é igual a 1, ou seja, quando essa conjunção aqui é verdadeira. Isso aqui só vai ser verdadeiro se a primeira declaração e a segunda forem verdadeiras ao mesmo tempo. Né? Isso aqui é lógico, né? Tu está pegando um caso simples, mas é só para a gente trazer a sistematização para a nossa cabeça. Ou seja, esta declaração, que é o resultado da especialização, dessas duas declarações, só vai ser verdadeira quando ambas forem ao mesmo tempo. Tá? Isso é o que a gente chama de conjunção. A gente sintetiza isso através do que a gente chama de operação lógica do tipo AND, tá? É o termo em inglês. O que seria a disjunção? É quando eu gero uma proposição composta a partir da agregação. Esta agregação ela pode ser, que a gente chama de inclusiva, ou pode ser uma agregação, ou melhor, pode ser uma disjunção inclusiva ou uma disjunção exclusiva. Tá? Então, bora lá primeiro para inclusiva. E bora tomar por um exemplo concreto, que aí fica mais fácil depois da gente destrinchar isso aí. Então, imaginem que eu tenho essa declaração, que é uma declaração composta. Um triângulo pode ser definido como um polígono de 3 lados ou como um polígono de 3 vértices, tá? Sendo que o que está em vermelho e o que está em verde são duas declarações mais simples, e eu tenho essa declaração maior, que é uma declaração composta a partir de agregação. Então, olha, eu posso descrever isto aqui, ó, assumindo que o que está em vermelho eu represento por A e o que está em verde eu represento por B. Então, eu posso dizer que
simbolicamente, isto aqui pode ser descrito dessa forma, A mais B, que eu estou juntando as duas ideias aqui, e quero saber quando ela é verdadeira. Quando é que ela vai ser verdadeira? Quando o A for verdadeiro, quando o B for verdadeiro, ambos sozinhos, ou seja, não importa a outra, e quando o A e B for verdadeiros, ao mesmo tempo. E a gente consegue ver analisando essa expressão, essa declaração aqui, ó. O que é um triângulo? Ele é um cara que tem 3 lados, mas esses 3 lados estão ligados por 3 vértices. Ou seja, tanto faz eu falar polígono de 3 lados ou polígono de 3 lados, são definições válidas de um triângulo. Eu posso escolher qualquer uma delas, ou eu posso escolher as duas, tanto faz. Não vai fazer diferença, vai continuar sendo uma declaração verdadeira. E é por isso que ele está falando que ela é inclusiva, porque pode ser uma, pode ser verdadeira, pode ser a outra, pode ser as duas. E aí, isso daqui que a gente está fazendo, ou seja, elencando ou listando todas as possibilidades de valores lógicos associados a cada uma das premissas que formam a minha proposição geral, isso aqui é o que a gente chama de método da indução perfeita, que foi proposto também por Aristóteles. Para eu avaliar uma situação, eu tenho que listar todas as possibilidades de ocorrência. A partir disso, eu posso dizer quando isso aqui vai ser verdadeiro. Vai ocorrer quando acontecer isso, quando acontecer isso, quando acontecer isso, quando acontecer isso, ou então, sei lá, numa outra situação, olha, só quando acontecer isso aqui vai ser verdadeiro. E aí, se vocês perceberem a ideia que está por trás disso, né, para além do que a gente quer utilizar, se eu sei quais situações tornam isso verdadeira, eu tenho agora a capacidade de decidir qual seria a melhor coisa a se fazer. Vocês percebem isso? Se eu entendo o funcionamento das coisas, se eu entendo que possibilidades tornam isso verdadeira, eu tenho agora capacidade de decidir o que é melhor para fazer. E isso vale para a vida, não é para cá, para eletrônica digital, é para a vida. A gente está trazendo isso daqui para cá, porque, em última instância, o que a gente quer? Projetar uma máquina que siga regras de tal forma que ela tome decisões baseado em critérios muito bem definidos, na qual ela vai seguir. Como é que uma máquina pode, no meio de uma infinidade de rostos que ela está filmando, todos ao mesmo tempo dizer, este cara aqui é o Roberto? Como é que ela toma essa decisão? É baseada em lógica pura, onde ela faz operações lógicas sobre as massas de dados que ela tem, e daí ela tira uma conclusão. A disjunção inclusiva, ou seja, aquela que pode ser um, pode ser outra, pode ser ambos, é o que a gente chama de OR. Só que tem a exclusiva também, que é mais restritiva. E a gente toma de novo como exemplo uma declaração que é composta. O resultado do lançamento de uma moeda é cara ou é coroa? Se dá cara é porque não dá coroa, se dá coroa é porque não deu cara. Não existe a possibilidade de eu jogar a moeda para cima e a moeda cair em pé. E aí, novamente, se eu disser que isso aqui é uma declaração composta, formada pela agregação disso aqui com isso aqui, eu posso tentar avaliar em que situações ela é verdadeira. E aqui, por esse caso aqui, a gente consegue ver que essa declaração geral aqui, ela só vai ser verdadeira ou se der cara ou se der coroa, né? Uma exclui a outra. E por conta disso, por ela ter esse caráter exclusivo, a gente faz uma simbologia nova para dizer que ela não é qualquer agregação, é uma declaração, é uma agregação mais restritiva. Então, tem esse círculo aí, circundando o sinal de mais, que implica dizer que é uma disjunção exclusiva, ou seja, uma proposição composta a partir de agregação, só que mais restritiva. Isso é o que a gente chama de operação ou exclusivo, né? Contraditório, que é tu gerar uma proposição composta a partir da ideia de complemento, né, ou de exceção. Ou seja, eu tenho A, quer dizer, João está no cinema, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Se eu colocar 1 menos A, implica dizer o quê? João não está no cinema. Que a gente simboliza de uma forma mais compacta, como sendo A com a barra em cima. Isso implica dizer o contraditório de A. E essa daqui é o que a gente chama de operação de complemento, ou o termo em inglês, operação do tipo NOT. Então, nós vimos que a gente pode avaliar
o resultado do concatenamento, digamos, de várias proposições, tem uma composição composta, e eu posso fazer várias operações sobre ela, operação de junção, conjunção, contraditório, ou exclusivo, ou inclusivo. E a gente viu que a gente só pode avaliar isso elencando toda uma lista, a lista completa de possibilidades, para que nenhuma fique faltando, digamos assim, e daí eu tenho toda uma visão clara, e daí eu posso decidir em que situação vai ser verdadeira ou vai ser falsa a minha declaração composta que eu estou avaliando. Agora, isso daí começa a ser um problema quando eu tenho uma gama de possibilidades, começa a ficar muito difícil de eu descrever com palavras, digamos assim, cada uma dessas possibilidades. Então, se utiliza uma forma mais compacta de descrição de todas as possibilidades, que é a chamada tabela verdade. A tabela verdade é uma forma compacta de apresentar todos os casos possíveis. Então, por exemplo, digamos que algo que eu quero avaliar, ele é uma conjunção, uma agregação, o que quer que seja, de outras duas declarações menores, ou mais simples, que eu estou chamando de A e B. Como eu sei que cada uma dessas declarações em si, ela pode ser ou verdadeira ou falsa, então, basicamente, como o que eu quero avaliar é uma operação sobre elas duas, então, primeiramente, eu listo todas as possibilidades de combinações que vai ter sobre elas. Eu vou avaliar a situação quando ambas são falsas, quando só uma delas é falsa, quando as duas forem verdadeiras. Se forem 3 variáveis, 4, 5, a mesma coisa. Eu vou listar todas as combinações, só que de uma forma simples, ou seja, eu vou pegar uma tabela na qual eu só vou colocar o literal e o estado lógico delas. E aí, logicamente, quando eu estiver fazendo isso, eu vou saber o que quer dizer A, o que quer dizer B, o que quer dizer C. Isso é o que a gente chama de tabela verdade. E se vocês perceberem aqui, como essas variáveis, esses literais, estão associados com o nível de veracidade da declaração que pode ser ou verdadeira ou falsa, ou seja, só tem duas possibilidades, vocês já conseguem ver que se eu tiver duas literais para serem avaliados como critério de entrada, logicamente só vai haver 4 possibilidades de combinações, né? Cada uma sendo verdadeira ou falsa, 4 combinações. Se eu tenho 3 variáveis, ou 3 literais, eu vou ter 8 possibilidades de combinações, né? Então, a gente pode utilizar aquela ideia que a gente usou lá no binário também para cá. Vai dar exatamente a mesma coisa. Operações lógicas fundamentais, né? Sobre variáveis ou variáveis booleanas ou literais, chamem como quiser, né? Eu tenho o AND, que vai ser basicamente o quê? O que a gente viu lá. AND é basicamente a conjunção, ou seja, um resultado a partir de agregação. Consequentemente, a conclusão, né, o resultado da operação AND só vai ser verdadeiro quando todas as proposições forem, também, ao mesmo tempo, porque ela é oriunda de uma seleção. Ou exclusivo, a conclusão, né, o resultado, no caso representado pela variável x, ela é verdadeira quando ao menos uma das proposições é. Pode ser uma, pode ser a outra, pode ser as duas, ou seja, ao menos uma. Operação do tipo ou exclusivo, que a gente chama de XOR. O que é? Ela é um ou restritivo. Ou a moeda cai e ela é coroa, ou ela é cara. Se ela é cara é porque ela não é coroa ou vice-versa. Ou seja, não podem ser ao mesmo tempo. A saída só vai ser verdadeira quando uma e só uma das premissas ocorrer. O NOT é a mais simples de todas, é o que a gente chama de unária, ou seja, só é uma operação que ocorre sobre uma única variável, porque ela tem o papel de fazer o complemento, né, ou o contraditório dela. Ou seja, a conclusão é o contraditório da proposição inicial. Se a proposição inicial é falsa, o contraditório dela é verdadeiro e vice-versa. É a única operação lógica que a gente chama de unária. Todas as outras são M-áreas, ou seja, pode ser aplicada sobre 2, sobre 3, sobre 5, sobre 1000 variáveis, não interessa. Eu estou botando logicamente aqui sobre 2 variáveis para não ficar um negócio muito extenso, né? E a gente tem, a partir das operações lógicas fundamentais, a gente tem as operações derivadas. O que são operações derivadas? É quando eu pego o resultado dessas 3 aqui, AND, ou inclusivo, e o XOR, e esse resultado dela, eu aplico o contraditório. E aí me gera o NAND, que é a negação do AND, ou seja,
se o AND seria verdadeiro somente quando ambas as operações forem verdadeiras, se eu fizer o contraditório dele, implica dizer que toda vez que esses dois caras forem verdadeiros ao mesmo tempo, o meu resultado lógico vai ser falso. A conclusão é falsa quando todas as proposições são verdadeiras. Negação do OR. A conclusão é verdadeira somente quando todas as proposições forem falsas, porque no caso, sem o contraditório, isso aqui vai ser verdadeiro se isso for verdadeiro, ou isso ou os dois. A única coisa que torna falso ele é quando ambos são falsos. Então, se eu fizer o contraditório disso, o que era falso vai se tornar verdadeiro. E eu tenho o XNOR, que é a negação do XOR, do ou exclusivo. Se no ou exclusivo a saída era verdadeira somente quando uma ou outra forem verdadeiras, se eu fizer o contraditório disso, implica dizer o quê? Que a conclusão é falsa quando somente uma das proposições é. Nota que a gente está tentando construir a ideia devagarzinho, para vocês irem se acostumando, até chegar em como é que a gente aplica essa ideia em circuitos lógicos, um hardware, né? Então, o arcabouço teórico da álgebra de proposição, ela vai ter os símbolos, que representam proposições ou relações entre as proposições, tá? Porque, por exemplo, o x, que era o resultado de uma operação, por exemplo, do tipo AND, é o resultado de uma relação entre duas outras proposições, é isso que eu estou dizendo. O símbolo pode ser uma proposição simples, ou uma relação entre proposições que a gente poderia chamar também de proposição composta. E aí tu vais ter, como arcabouço, os postulados, que são afirmações que são aceitas, são as nossas premissas. Por um ponto, passo infinitas retas. Acabou-se. Aceita. Essa é uma das premissas. E aí tu tem os teoremas, que são afirmações que podem ser comprovadas ou provadas, né, a partir ou de um outro postulado, ou um outro teorema, mais simples. Então a gente vai tentar desenvolver isso aqui, ó. Vai tentar ver os postulados, e a partir da generalização dos postulados, a gente vai tentar derivar os teoremas, tá? Ou seja, tentar botar uma forma de abordagem que seja natural, ou seja, eu vou, vamos dizer assim, aspas, utilizando a própria lógica para derivar quais seriam as regras dessa lógica formal. Porque o que eu poderia botar é botar uma tabela aqui com todos os teoremas e todos os postulados. Tu ia olhar e dizer assim, ok, por onde eu começo, o que eu faço com isso? Ou seja, não teria nenhum significado prático ou alguma informação concreta para tirar de lá, só depois com muito esforço. Então, bora tentar ir derivando devagarzinho, para daí, uma vez depois que a gente olhe uma tabela com todas as proposições postuladas, as coisas façam sentido para a gente. Então, vamos lá para os postulados, né? Que as nossas premissas mais básicas. A gente já sabe que a qualquer momento, uma variável booleana, que representa uma declaração, ela pode ser verdadeira ou falsa. E aí a gente vai começar a partir, não de variáveis, a gente vai começar a partir de coisas que são constantes, digamos assim. Coisas que não variam na nossa álgebra booleana. É a ideia de tudo ou nada, ou verdadeiro ou falso, certo? São representados por constantes aqui. Só tem duas constantes, ou é 0 ou é 1, tá? Então, notem. Se eu pego nada e faço uma seleção com nada, o que vai ter que dar? Parece ser razoável pensar que não vai dar nada. Agora, se eu tenho nada e faço uma seleção com tudo, também não vai dar nada, ou seja, a gente não tem nada em comum, digamos assim, né? A mesma coisa aqui, mudando a ordem, também não vai mudar o resultado. E se eu fizer uma seleção no todo, do todo, vai continuar me dando todo. Então, por exemplo, se eu pegar, dado que eu tenho todos os cidadãos do Brasil, quantos, e são, digamos, 200 milhões, de todos esses que eu acabei de falar, quantos moram no Brasil? 200 milhões. Então, operações lógicas sobre constantes são as nossas premissas básicas. 0 seleção com 0 vai dar 0, 0 seleção com 1 em qualquer ordem vai dar 0, e 1 seleção com 1 vai dar 1. Isso pode ter um caráter de representar tudo ou nada, né? O universo ou o vazio. Posso aplicar
também sobre essas constantes uma operação de agregação, juntar coisas, né? Se eu junto todo com todo, logicamente não vai me dar 2 todos, vai continuar dando todo. Se eu não tenho nada e junto com tudo, o resultado vai ser tudo, em qualquer ordem. E se eu não tenho nada e junto com nada, também vai continuar tendo nada. E tu consegues ver que a gente tem um aspecto dual, né, entre a seleção e a agregação sobre o mesmo conjunto, né? A partir disto aqui, a gente vai tentar agora generalizar a informação para derivar os teoremas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho constantes. 0, se eu fizer o contraditório do 0, me dá 1. Se eu fizer o contraditório do 1, me dá 0. Então, olha só, eu posso generalizar essa informação agora dizendo o seguinte: o que eu estou vendo aqui não é 0 e 1, eu estou vendo uma variável booleana aqui, que pode ser ora é 0 e ora é 1. E daí eu posso generalizar essa informação que eu estou vendo através de constante da seguinte forma: se a minha variável num determinado instante ela é 0 e eu faço o contraditório dela, vai dar 1. Agora, isto daqui eu posso ver como sendo o contraditório de A, assumindo que o A é 0, né? Se eu pegar e fizer o contraditório disso daqui, que já é o contraditório desse, para onde que eu vou chegar? Para o mesmo resultado inicial. É a mesma ideia do complemento. A gente não viu lá que o complemento do complemento me gera o resultado original? Aqui é exatamente a mesma coisa. Se eu tenho uma variável e faço o complemento dela e depois eu faço o complemento sobre o complemento dela, vai me dar ela de volta. Ou seja, a gente escreve dessa forma aqui, barrado do barrado, né, o complemento do complemento, vai me dar a original. Pegando agora e tentando generalizar isso aqui, ó. O que eu estou vendo não são coisas separadas, eu estou vendo situações de uma mesma coisa. Vamos tentar juntar essas informações aqui, ó. Vamos pegar essas duas situações aqui, ó. O que eu posso ver? O resultado não muda. Esta primeiro carinha aqui não muda, mas esse carinha aqui muda. Então, eu posso dizer que isto aqui seria uma variável, e daí eu posso tirar um teorema. Então, qual é a minha conclusão aqui? Assumindo que a segunda constante é uma variável, ou seja, esta aqui, se eu assumir que isso aqui é uma variável, eu chego na seguinte conclusão: a seleção de uma variável qualquer com 0 vai me dar 0. Ou seja, não existe nenhuma coisa em comum entre uma variável e nada, ou falso. Vamos pegar outro conjunto aqui. Vamos pegar essas duas aqui. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo que isto aqui muda, esse primeiro termo, essa primeira constante muda de uma para outra. Esta aqui não muda. E o resultado muda. Ou seja, eu posso ver o resultado como uma variável, esse primeiro constante aqui como sendo uma variável, e esse aqui não muda. Então, eu posso escrever assim, ó. A, que é uma variável, vezes 1, vai me dar o quê? Eu consigo ver que aqui, quando é 0, aqui é 0, e aqui é 1, aqui é 1 também. Então, eu posso escrever desse jeito aqui, ó. A seleção de tudo com alguma coisa vai me dar alguma coisa. Faz todo sentido, né? Se o meu conjunto universo for as pessoas que moram em Belém, e aí eu quero saber quem é que mora no Guamá, ou seja, eu faço uma seleção, o que vai dar de resultado? As pessoas que moram no Guamá. Então, a gente diz aqui, na álgebra booleana, que o 1 é o elemento neutro da operação AND. E se tu olhares, fizer uma correspondência com a álgebra normal, a gente vê que isso aqui é verdadeiro, porque se eu não te falasse nada e só te mostrasse essa expressão, tu ia dizer que ela está correta, porque tu ia lembrar da álgebra normal. Digamos que tu não sabe a álgebra booleana. Tu ia dizer que uma variável x vezes 1 vai dar a própria variável. Ou seja, coincidentemente, aplicando os postulados, a gente chega numa mesma regra que é igual tanto para a álgebra booleana quanto para a álgebra normal. Isso nem sempre é verdadeiro, apesar de a gente usar os mesmos símbolos. Seguindo aqui, pegando outro exemplo, ou melhor, um outro conjunto aqui, de duas proposições. A primeira e a última aqui, a partir dos postulados. O que a gente vê? A primeira constante varia, né? O primeiro termo varia, o segundo termo varia, o resultado varia, de forma igual, né?
Olha aqui. Aqui 0, 0, 0, 1, 1, 1. São iguais, né? Isso quer dizer o quê? Que a seleção de A com ele próprio vai dar ele próprio. Dentre as pessoas que moram em Belém, eu quero fazer uma seleção somente das pessoas que moram em Belém. O que vai acontecer? Qual é o resultado? Pessoas que moram em Belém. Isso é o que a gente chama de propriedade ou de teorema da idempotência. A gente tem idempotência também na álgebra normal. Existem números que têm um caráter idempotente. Se eu multiplico 1 vezes 1, me dá 1. E se eu multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. E se eu multiplicar o 0 também, 0 vezes 0, dá 0. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 0. Pegando mais dois exemplos aqui, esses aqui do meio. O que eu estou vendo aqui? Como é que eu posso generalizar isso? No primeiro termo, ele varia. Então, eu posso visualizar ele como uma variável. O segundo termo varia também. Então, eu posso visualizar ele como uma variável também. Esse aqui não muda. Eu posso visualizar esse cara aqui também como uma variável, mas nota, se tu olhar de um para outro, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Não posso escrever assim? Eu não estou vendo aqui, olha, nessa situação um contraditório do outro e aqui também a mesma coisa. Então, eu posso dizer que essa é uma variável e essa aqui seria o contraditório dela, né? E aí eu pergunto para vocês, traduzam com palavras essa regra. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. É exatamente, isso daqui é a representação simbólica do princípio aristotélico do não contraditório. Algo que é e que não é ao mesmo tempo é falso. Ou seja, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Vamos fazer a mesma coisa para outro conjunto de operações com constantes, que é utilizando agregação. Vamos pegar 2 a 2 e vamos tentar derivando generalizações, que seriam os nossos teoremas, tá? Então, vamos lá. Peguei essas duas aqui, ó. O que eu estou vendo? Só isso aqui muda, né? Então, eu posso dizer que isso aqui é uma variável. E aqui não muda e aqui não muda. Ou seja, agregação com qualquer coisa dá tudo. Faz sentido, né? Se eu tenho todas as pessoas que moram em Belém e eu agrego com as pessoas que moram em Belém no bairro do Guamá, eu junto isso tudo, vai me dar todas as pessoas que moram em Belém. Outra, pegando essas duas aqui, o que eu estou vendo? Tem uma variável aqui, tem uma variável aqui. Por acaso, eu posso pensar ela como sendo a mesma, né? Porque quando aqui é 0, aqui é 0, quando aqui é 1, é 1. Então, é como se fosse a mesma. Então, eu posso dizer que 0 mais uma determinada variável é igual a ela própria. Ou seja, quando eu agrego nada com qualquer coisa, dá qualquer coisa. Outra, essas duas aqui, a primeira e a última, o que eu estou vendo? Isto aqui varia, isto aqui varia, e isto aqui varia. Ou seja, idempotência também, só que para operação de agregação. Por exemplo, na álgebra normal, o 0 ele é idempotente. Se eu somar 0 com mais 0, vai continuar dando 0. Outro conjunto, né, de 2. O que eu estou vendo aqui? Uma variável mais o contraditório dela é igual a 1. Essa aqui é outra lei aristotélica, né? Não é a lei do terceiro excluído? Se eu junto duas situações, o conjunto sempre vai ser verdadeiro. Porque ou isso aqui vai ser verdadeiro a todo momento. Se isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é, se isso aqui não é. Mas se eu junto as duas informações, o resultado sempre vai ser verdadeiro. Beleza, a gente derivou essas aqui, tá? Só que aí a gente pode ir embora. A gente pode pegar conjuntos de teoremas e derivar mais um ou outro, e assim vai. Então, a partir daqui, a gente vai pegar alguns exemplos. Leis mais complexas, né? Tem algumas que são idênticas à da álgebra comum, como, por exemplo, a lei associativa, lei comutativa e lei distributiva, funciona exatamente do mesmo jeito, ou seja, se eu tenho um conjunto, por exemplo, de 3 variáveis, uma seleção ou agregação, não importa. Se eu achar, digamos assim, que é muito complicado fazer as 3 ao mesmo tempo, eu posso pegar 2, fazer a operação sobre ela, o resultado dela, eu faço a operação com a terceira variável, em qualquer ordem. Vai dar exatamente o mesmo resultado. Isso aqui a gente já viu, né? Eu tenho pessoas que moram em Belém,
Eu quero saber quantas moram em apartamento no bairro do Guamá. Se eu fizer a seleção em qualquer outra ordem, vai dar sempre o mesmo resultado. A mesma coisa aqui na agregação, né? Eu posso associar os termos livremente em qualquer ordem e o resultado disso eu agregar com outros. Comutativa, a ordem dos fatores não altera, tanto o produto quanto a soma lógica. E a distributiva também é a mesma coisa, né? Eu tenho um produto, uma seleção aqui, sendo aplicada sobre uma agregação. Eu posso distribuir isso aqui e dizer que isso é igual à soma das seleções, né, separadamente. E aí a gente tem uma que não é tão intuitiva aqui, olha. A mais BC é igual, é equivalente a A mais B vezes A mais C, né? Então, bora tentar derivar ela, a partir do que a gente sabe, para ver se ela é verdadeira mesmo. Ou melhor, se tem essa equivalência. Porque, do ponto de vista da álgebra normal, não parece ser intuitivo isso aqui, né? Então, vamos ver aqui. Então, olha só, vamos partir pelo lado esquerdo. Isto aqui, eu posso escrever da seguinte forma. A é a mesma coisa que A vezes 1. A vezes 1, né, ou a seleção de A com o total, dá o A. E o 1, eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso dizer que 1, o todo, é a mesma coisa que a agregação do todo com alguma coisa. E daí, aqui eu posso agora aplicar a lei distributiva. Ou seja, eu posso fazer a seleção de A com 1 e depois a seleção de A com B. É o que dá aqui, ó. A vezes 1 a gente sabe que dá A, e eu tenho aqui AB. Aí eu posso continuar nessa brincadeira. Dizer que A é a mesma coisa que A vezes 1, sendo que 1 é a agregação de 1 com qualquer coisa, que no caso aqui me é conveniente dizer que é o C. Depois faço a distributiva, e aí vai ficar A mais AC. E aí, por último, posso usar também o teorema da idempotência. Eu posso dizer que A é a mesma coisa que A vezes A. Então, eu posso dizer que isso é igual a isso. Sendo que eu tenho o termo A em todas as parcelas, né? Ou melhor, desculpa, não em todas. Tenho nessa e tenho nessa aqui, né? E agora a gente pode fazer botar em evidência, da forma que a gente acha mais conveniente. Então, por exemplo, eu posso pegar e achar o que tem de comum nesses dois aqui, que me daria A em evidência, né? A mais C. E aqui, vejo que tem comum, que é o B, A mais C. Nota que agora eu tenho um termo comum entre esses dois resultados aqui parciais, né? A mais C. Então, eu posso botar em evidência o A mais C, e sobraria o quê? A mais B. E daí eu chego na relação que me interessa, né? Ou seja, isto aqui é equivalente a isso, dá o mesmo resultado. Leis de absorção. Falando bem a grosso modo, é quando tu tem uma expressão bem mais complicada e no final das contas redunda numa coisa bem simples, né? Bora ver essa equivalência aqui. Então, isto aqui, eu posso dizer A é a mesma coisa que A vezes 1, e agora eu tenho dois termos que tem um elemento comum que é o A, consequentemente eu posso botar em evidência o A, e aí vai sobrar 1 mais B dentro do parênteses, e eu sei que agregação com qualquer coisa vai me dar 1. Então, consequentemente, isso aqui se redunda em 1, e eu sei que 1 vezes qualquer coisa me dá o qualquer coisa. Então, essa expressão aqui pode ser simplificada para simplesmente A. Vamos ver a outra aqui. A vezes a soma lógica do contraditório do A com B é a mesma coisa que A vezes B. Então, bora ver aqui. Se eu fizer a distributiva aqui, ó, nos dois, dentro do parênteses, melhor dizendo, vai ser A vezes A contraditório mais AB. A gente sabe que isso daqui é falso, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, então é 0, mais qualquer coisa, a gente sabe que 0 mais qualquer coisa vai dar o qualquer coisa. Então, consequentemente, a gente chega em AB. Então, se vocês quiserem, vocês podem tentar derivar essas outras expressões aqui, né, como forma de exercício aí para vocês calibrarem o cérebro de vocês aqui para pensar de forma booleana, né, a partir dos teoremas e dos postulados que a gente viu inicialmente. E aí a gente tem, entre as leis, dois que são famosíssimos, que são as leis de De Morgan, né, proposta pelo Magnus De Morgan, que diz o quê? Que o contraditório de um processo de seleção dá o mesmo resultado que a agregação dos contraditórios. A mesma coisa é válida para o
o dual dele, né? Ou seja, contraditório de uma agregação dá o mesmo resultado que a seleção entre os contraditórios. E aí a gente pode tentar provar isso daqui de várias formas. A gente pode, por exemplo, fazer tabela verdade e verificar e fazer, por exemplo, sobre todas as combinações de A e B, eu fazer essas operações lógicas aqui. E verificar aqui, por exemplo, se eu pegar o resultado lógico dessa aqui, fazendo essas operações sobre todas essas linhas, a gente vai ver que dá exatamente igual a essa aqui, ó, provando uma das leis de De Morgan. Bora tentar fazer isso com teoria de conjuntos. Vou usar um diagrama de Venn aqui, e aí digamos que eu tenho esse conjunto universo aqui, e aí eu vou ter dois subconjuntos, que eu vou chamar de A e B, e eles têm alguma interseção entre eles, tá? E agora bora fazer separadamente aqui, ó. Bora partir desse aqui e ver se a gente chega aqui. Ou seja, eu quero ver nisto aqui o que me dá o contraditório de A, depois eu quero saber o que me dá, em termos de área, o contraditório do B, e depois, quando eu fizer, procurar saber o que tem em comum entre esses dois, se eu chego nesta conclusão aqui. Então, esse aqui é como é, e aí digamos que agora eu quero achar o contraditório do A. Ou seja, eu tenho A bem aqui, e todo o resto que não é A é o chamado contraditório de A. É isso aqui, tá? Isso está incluído no nosso subconjunto aqui, o B, né? Que eu estou botando aqui porque a vedete é o A. Aqui o B. Se eu fizer agora, quiser olhar o contraditório de B, seria o quê? O B, e tudo que não é B é o contraditório de B. Contraditório de B. Incluindo uma parte, né, do nosso A, né? Aqui, tá aqui. Então, olha só. Agora, se eu fizer, eu estou pedindo para fazer uma seleção entre essas duas situações aqui, ó. Ou seja, como é que seria a seleção entre B barrado e A barrado? Ou seja, eu quero saber o que tem em comum entre isto aqui e isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou botar até bem aqui, assim, como uma fronteira aqui, olha, onde eles se ligam aqui. Tá? É a mesma coisa aqui, ó. Se eu olhar daqui para a esquerda, eu consigo ver o que tem em comum entre eles é o quê? Essa parte de fora aqui, ó. Porque, ó, tem aqui e também tem aqui. E o A não está incluso, porque aqui ele não está no contraditório de A, mas aqui ele está, né? Tá claro? Ou seja, somente essa parte de fora aqui é comum para as duas, até esse ponto bem aqui, né? Que eu estou botando aqui uma linha imaginária, certo? Ou seja, isto aqui, ó, seria uma região que é comum para as duas situações. Isso aqui é comum e isso aqui também é comum nas duas situações. E aí, para cá, olhando para o lado direito agora, dessa interface aqui imaginária, o que eu tenho de comum? Essa área bem aqui, né? Que está em volta do B, né? Que tem aqui e tem aqui, né? O B não está incluído aqui nesse contraditório, mas ele está incluído aqui, ou seja, não é elemento comum. Então, consequentemente, o resultado que eu tenho da seleção dos contraditórios é isso aqui. Agora eu pergunto para vocês, como eu poderia definir esta área? Isto bem aqui que eu vou colocar em vermelho, como é que eu poderia definir? Só essa área em vermelho aí. O que seria isso? A união Isso aí de A não com B. Exatamente, ou seja, ou na nossa nomenclatura aqui seria a agregação, né, de A com B, né? Ou seja, tudo, juntar tudo, incluindo o que é comum. Ou seja, eu posso escrever assim, né? A nossa nomenclatura seria isso aqui, né? O que está dentro da área vermelha. Só que eu quero saber como expressar o que está fora da área vermelha. Consequentemente, o que está aqui em verde seria quem? O contraditório da união dos dois. Então,
olhando isso aqui, eu consigo ver que isto aqui é equivalente a isso aqui. Então, essa é uma forma de provar, por teoria por diagrama de Venn, a lei de De Morgan. Pode fazer a mesma coisa para a segunda lei, tá? Tem várias formas de provar ela. Então, vamos lá. Então, aqui, olha, eu tenho uma listagem por categorias, né? Acho que não tem todas ainda aqui, mas tem a maior parte, né? Que a gente sempre usa. Por exemplo, idempotência, tanto para agregação quanto para seleção. Lei associativa, tanto para agregação quanto para seleção. Lei comutativa, lei distributiva, as chamadas módulo, que é quando tu tem relacionamento de uma variável com uma constante, que a gente viu, que foi as primeiras que a gente derivou, a partir dos postulados. Leis de complemento, que são basicamente o quê? As leis aristotélicas, fundamentais da lógica formal, leis de De Morgan e as leis de absorção. Tem algumas outras leis lá, tá? Mas tem uma outra aqui que a gente não colocou aqui, mas também é importante, né? Que é contraditório do contraditório é igual a original, certo? Aí o que acontece? Eu posso ter, vamos pegar aqui um exemplo aqui, olha. Alguma dessas leis de absorção, tu vê que existem várias ou mais de uma operação sendo realizada, diferentemente daqui, olha. Aqui eu só tenho uma operação, aqui eu só tenho uma operação, aqui eu só tenho um tipo de operação, tá? Por mais que estejam associados, só tem um tipo de operação. Então, quando tem mais de uma operação sendo aplicada na tua expressão booleana, naturalmente se vem a mesma pergunta que quando a gente está estudando a álgebra normal. Existe alguma ordem de precedência por onde eu começo? E aí a ordem de precedência das operações básicas tenho que fazer primeiro todos os contraditórios, depois eu faço todos os ANDs, por último eu faço todos os OR. A gente pode, eventualmente, trocar essa ordem, mudar essa ordem quando a gente usa o parênteses. Exatamente da mesma forma como ocorre na álgebra normal. Quando eu uso o parênteses, eu estou dizendo assim, esquece as regras de precedência normais e começa a fazer o que está dentro do parênteses. O resultado dele tu faz com o resto. Então, aqui é exatamente a mesma coisa. Então, um exemplo. Eu tenho essa situação aqui, ó. A lei, se eu não tenho nenhum parênteses aqui, implica dizer que eu tenho que seguir essa ordem de precedência aqui. Ou seja, primeiro eu vou ter que fazer o contraditório do A, e aí, no resultado disso, eu vou fazer uma seleção com B. Eu não posso fazer seleção com B com algo que eu ainda não conheço. Faz todos os notes, depois faz o AND. Faz a negação do A primeiro, para depois fazer a seleção. E nesse caso aqui? Nesse caso, eu vou ter que fazer primeiro a seleção, para depois fazer a agregação do C com o resultado. Fazer a seleção primeiro, para depois fazer a agregação. Agora, eu posso mudar essa ordem aqui sem problema nenhum, se eu fizer agora, se eu botar em evidência. Aliás, não tem evidência aqui. Se eu botar dessa forma aqui, eu agora estou forçando a dizer que eu tenho que fazer primeiro a agregação e do resultado dela eu faço uma seleção com A, né? Nada me impede de eu aplicar também a lei distributiva, né? A vezes B mais A vezes C. Mas, via de regra, se não tivesse a lei distributiva, inevitavelmente, o parênteses estaria me dizendo que eu preciso fazer primeiro a agregação e depois, com o resultado disso, eu fazer a seleção, que quebra isso daqui, tá? Então, toda vez que tiver um parênteses, tu basicamente está quebrando a lei básica de ordenamento ou de precedência das operações, tá? Exatamente como é na álgebra normal, tá?